Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. História de impressionar. Você vai amar essa história. E um desfecho, um final totalmente inesperado. Você tem que ficar comigo até o fim. Agora, parabéns, porque você é obra perfeita de Deus. Deus fez você com tudo de bom que podia haver. Você pode ser o que você quiser. Deus te deu saúde, te deu inteligência, te deu simpatia, te deu tudo. Você pode ser o que você quiser. Então, seja gentil. É uma grande coisa, porque gentileza gera gentileza, sabia? Tá sobrando gentileza? Manda um valeu pra mim. Fácil! É só você encontrar o ícone criado pelo YouTube. Um coração e dentro do coração um cifrão. Significa doação feita com coração, com amor. Tu és gentil? Manda, ajuda o canal, vai ajudar muito. Gentileza, abriu o coração aí, porque essa história que começa agora vai dar o que falar. Começou, gentileza? Olha, o Paulinho, boa pessoa, o que era para ser motivo de felicidade, de repente se transforma num verdadeiro caos, um inferno propriamente dito. Jamais eu quero que Deus me castigue por isso. Mas o nascimento do meu filho, ao invés de representar a alegria esperada, se tornou um profundo mar de lamentações e desgosto. Meu filho nasceu lindo, saudável, meu filho lindo e saudável, mas com a tez escura, isso mesmo, a pele escura. E não apenas isso, o cabelinho bem característico de pessoas da raça negra. Repito, nasceu lindo, mas era para ter nascido com características de pessoa clara, devido à minha tez e à tez do meu marido. A minha pele é bem clara, meu marido é tão branco quanto a dona Rose, a mãe dele, a minha sogra. Nossa, eles são bem brancos mesmo. Chegam a ser louros. Olha, então, a genética deu errado? Será que é possível isso acontecer? Filho de duas pessoas claras, brancas, nascer com a pele escura, negra, raça negra? Olha, você tem que ouvir. Você tem que ouvir a minha história com a máxima da atenção, porque se você escutar com toda a atenção, você vai entender tudo o que aconteceu. Eu vibrava com meu neném, Mateus. O nome já é bonito, né? Mateus, e ele era lindo. Meu marido Denner também vibrava. Ficamos os dois felicíssimos, até porque ele era perfeito. Ele nasceu praticamente criado, 3,8 kg, 50 centímetros de comprimento. Mas a primeira a observar que a pele do Mateus era diferente foi Dona Rose, a minha sogra. Ela teve o cuidado de não falar nada na frente do filho dela. Mas esperou que ele saísse, ele foi registrar o Mateus e ela teve aquela conversa comigo. Ô Rosana, você não acha que o menino nasceu escurinho demais? Dona Rose, não é menino, é Mateus. Ele já tem nome escolhido e o pai dele acabou de sair agora para registrar. Tá, Rosana, já vi
que você ficou nervosa. Mas estamos aqui, eu e você, só nós duas. Eu sei o que eu estou falando, Rosana. Quando você nasceu, eu já tinha mais do que a sua idade agora, nesse momento. Eu sou uma mulher vivida, experiente. Esse menino é muito escuro para ser filho de vocês dois. Dona Rosa, eu não estou entendendo a senhora. A senhora está querendo insinuar o quê? Que o Matheus não é filho do seu filho Denner? Porque eu o vi sair da minha barriga, isso eu não tenho dúvida. Que é isso, Rosana? Eu não seria leviana de fazer uma acusação dessa, não. Eu não quero te acusar de nada. Mas eu já ouvi falar tanta coisa nesse mundo. Você não acha que ele pode ter sido trocado aqui na maternidade? Você não acha que pode ter havido uma troca de bebês? Impossível. Ô, Dona Rose, eu garanto para a senhora que não houve nada disso. Eu vi a carinha dele quando ele saiu do meu ventre. A maneira como ele chorou, a voz, a maneira como ele me olhou. Esse é meu filho. Eu não vou esquecer. Eu quero dizer para a senhora o seguinte: que eu não vou esquecer do momento do nascimento dele nunca. Nem da carinha, nem da voz, nem do cabelinho, nem do choro. É meu filho, lógico. É meu filho. É meu filho e do Denner. E garanto para a senhora, não teve troca nenhuma. Mas nesse momento, Rosana, você está sendo até arrogante, sabe? Não está levando em conta o seu estado emocional. Uma parturiente passa por mudanças hormonais profundas. O emocional fica em frangalhos. Você viu um bebê sair da sua barriga, tudo bem. Mas não pode afirmar que foi exatamente esse. Ninguém tem essa condição. Os bebês são todos iguais. Não fala bobagem, Dona Rosa. Eu respeito que a senhora tenha mais idade que eu. Mas filho é filho. A senhora teve o Denner. A senhora sabe como é que é. A senhora saberia reconhecer o Denner em qualquer lugar do mundo. Desculpe, mas aqui a arrogante não está sendo a minha pessoa, e sim a pessoa da senhora. Duvidando, a senhora está duvidando de mim, mamãe? Eu estava muito consciente quando o Matheus nasceu. E eu sei muito bem quem é ele. Esse é o Matheus. E é meu filho amado. E lindo. E saudável, graças a Deus. Tá, eu não quero brigar com você, Rosana, mas essa criança... Sei lá, essa criança foi trocada. Olha pra você, sua pele. Olha pro Denner. Menino é escuro. Eu não tô sendo preconceituosa. Cada qual tem a sua beleza, mas eu estou apenas dizendo que esse menino não é filho do meu filho. Nessa hora, eu não acreditei no que dizia minha sogra. E só não gritei para expulsá-la do quarto da maternidade, porque naquele instante entrou a enfermeira que vinha apanhar o Matheus para conduzi-lo até o berçário. Dona Rose aproveitou e saiu junto com a enfermeira. Mas eu fiquei lá dentro me mordendo de raiva. Quem era ela para dizer o que ela havia acabado de me falar? Aquilo ficou latejando no meu cérebro. Mais um tempo, e entraram no quarto o meu marido e a mãe. Ele voltou todo orgulhoso. O Denner, meu marido, voltou todo orgulhoso me mostrando o registro do nosso filho. Me abraçou e nessa hora até choramos juntos. Mas eu não chorava apenas pela emoção daquele momento, mas também eu chorava as dores produzidas pelas recentes palavras ditas por Dona Rosa, minha sogra. Aquelas palavras ainda estavam martelando na minha cabeça. E ela, Dona Rosa, também ainda estava em meu quarto. Quando o Denner saiu novamente para receber uns colegas de trabalho que estavam lá no berçário querendo ver o herdeiro, a Dona Rose se aproveitou e me pediu desculpas. Me perdoa, Rosana. Eu fiquei
também muito emocionada com o nascimento do meu primeiro e único neto. Mateus era filho de Denner, o único filho da Dona Rose. E ao me pedir desculpas, me pediu que eu não comentasse nada com seu filho sobre a conversa que ela teve comigo. A conversa que nós tivemos. Que aquilo, ela estava se desculpando, era tudo coisa da cabeça dela e por conta da emoção. Dona Rose era muito convincente quando falava. Ela tinha um forte poder de persuasão. Eu fiquei, de fato, convencida que ela se deixou levar pela emoção do momento. Uma atitude um tanto ou quanto estranha, mas seres humanos são bem complexos mesmo, isso pode acontecer. Fiquei com a nítida impressão de um episódio superado. Mas a verdade é que nada voltaria ao seu normal. Até porque, na medida em que o tempo foi passando, eu fui percebendo de fato, o Mateus, meu filho, ele ficava cada dia mais lindo. Mas é verdade, ele ficava também com a pele mais escura, o cabelo todo enroladinho. E quando meu filho fez 3 meses, a diferença dele comparada a mim, ao meu marido, era bem grande, admito. Era bem grande. A minha sogra, ela olhava para o Mateus, mas se percebia um olhar crítico nela. Ela não estava aguentando mais. Então, ela voltou no assunto. Rosana, ninguém tira da minha cabeça que esse menino foi trocado na maternidade. Me desculpa, mas ele não pode ser filho do Denner. O Mateus, claramente, ele pertence à raça negra. Eu gritei com ela: cala a boca, Dona Rose! Cala a boca, Dona Rose! Gritei mesmo: cala a boca, Dona Rose! Esse é o meu filho e filho do seu filho. E basta o que eu estou falando e acabou. Se for para a senhora repetir o que falou pela segunda vez para mim, suma da minha vida, Dona Rose. Desapareça da minha vida. Eu sumi? Eu sumi, Rosana? Você tem um filho negro, sendo você branca. E meu filho mais branco ainda. E eu é que tenho que sumir? Dona Rose, hoje tudo se resolve, sabia? Hoje, qualquer tipo de desconfiança se resolve com facilidade. Existe um exame chamado DNA. Só já ouviu falar? Existe um exame chamado DNA. Ele é feito para tirar de mim qualquer dúvida. Qualquer dúvida é resolvida. Fazemos o DNA, pronto, fim. Você é teimosa, Rosana. Você é teimosa. Você devia ter processado a maternidade. Tá na cara que houve troca de bebê. Esse é o problema. Houve troca de nenê. Eu não estou desconfiando de você. Nunca desconfiei. Mas esse menino não é filho do meu filho. Não é. Ele não é. Não pode ser. Ele não é. Só que tudo isso foi dito aos gritos, tanto por mim quanto por ela. E não sabíamos que quem ouviu tudo isso foi o Denner. Quando ele entrou no quarto em que nós discutíamos, ficamos as duas mudas, paralisadas, sem ação. Denner entrou no quarto já completamente alterado. Ele estava totalmente alterado. Imagina, ele tinha escutado tudo. Ele parecia sem cor. Tinha os olhos arregalados. Ele entrou olhando para o Mateus. Ele até tentou falar alguma coisa, mas ele não conseguiu. Denner então se desequilibrou e caiu. E quando ele caiu, ele ainda bateu com a cabeça no batente da porta. E virou aquela gritaria. Nem eu e nem Dona Rose tínhamos força para socorrê-lo. O vizinho escutou os meus gritos e os gritos dela. Chamou mais alguém. Denner, ele foi conduzido ao hospital. Ele tinha sofrido um AVC. Diante do que escutou,
sendo discutido por mim e pela mãe dele, ele teve um pico de pressão. E foi esse pico de pressão que causou o AVC. Diante da pressão sobre a circulação sanguínea, um trombo viajou e parou exatamente no cérebro. Denner ficou inconsciente numa UTI. Ficou o meu marido entre a vida e a morte. E eu não sei como eu não enlouqueci. Não sei como eu não enlouqueci, porque agora minha sogra virou um inferno na minha vida. Um inferno na minha cabeça. Ela me culpava por tudo. E já não me poupava dizendo que o Mateus podia ser filho de qualquer um. Eu falava, o Mateus pode ser filho de qualquer um, menos do Denner. E que se o filho dela morresse, eu era a única responsável. Eu era a única culpada. Fiquei entre a cruz e a espada. Sozinha eu não ia conseguir. De jeito nenhum, eu não iria conseguir sozinha. Pedi então ajuda para uma prima. Essa minha prima trabalhava na área de saúde, mais precisamente como enfermeira de um grande hospital. Ela me orientou a fazer o DNA. Antes que o pior acontecesse com o Denner, sei lá, ele corria o risco de morrer. É isso. Antes que o pior acontecesse, eu teria que fazer o exame de DNA. Ela me ajudou, essa minha prima me ajudou até na coleta do material necessário para exame. Eu tinha que provar que o Mateus era meu filho, eu já sabia, e do Denner, era meu filho e do Denner também. Pois eu sabia o quanto eu era honesta em toda essa história. Eu sempre fui uma mulher muito séria, responsável. E impossível para mim, um dia, admitir a palavra traição. Quem dirá praticá-la? Mas um fato chamou a atenção. Foi quando a minha sogra começou a dizer que não ia adiantar nada exame de DNA. Não, exame de DNA não resolve nada, não prova nada. Como não? Como não? É a ciência. Exame de DNA não sabe nada. Como não? A minha prima, ela era de laboratório. E ela sabia o que estava falando do DNA. É seríssimo. Mas insinuou a dona Rose que a minha prima, como ela trabalhava na área de saúde e no laboratório, a minha prima provavelmente iria alterar o resultado, entendeu? O resultado do DNA seria fabricado por ela, uma vez que ela tinha essa facilidade, ela trabalhava lá. Ah, meu Deus do céu, que a minha sogra era ignorante, eu sabia, mas nem tanto assim. Que conversa era aquela agora lá? Que conversa era aquela? Eu comentei com a minha prima. Ela também achou muito estranho isso. Foi isso que me fez ficar bastante desconfiada da minha sogra. Noutras palavras, ela praticamente não queria que eu fizesse o exame de DNA, apenas insistia com a tese de que tinha havido uma troca de bebês. Ora, a prova maior era o DNA. Ou aquela que agora ela reforçava mais, a tese de que eu tinha traído o filho dela, havia caído. Mas uma coisa era fato. Eu sentia que a minha sogra, ela não suportava olhar para o Tiago, o neto. Ela não conseguia olhar para ele. Que birra era aquela? Birra do neto? O único neto? Se era aquela birra, o que ela tinha? Ela não aguentava olhar para o menino. Foi por estar desconfiada que aproveitava os momentos em que a minha sogra saía. Por estar desconfiada, quando eu digo por eu estar desconfiada, eu aproveitava os momentos em que minha sogra saía para fuçar nas coisas dela. E me chamou a atenção aquela foto que ela tinha cortado uma parte com a tesoura. Era
Sabe quando a foto tá na metade assim? A pessoa cortou outra parte? Devia ter alguém com ela na foto. Aquilo me chamou atenção. Quem ela havia tirado daquela foto? Quem estava na outra metade daquela foto? Mas atrás da foto tinha um carimbo. Daisuke Fotos. Daisuke Fotos. Era uma loja bem conhecida na nossa cidade, que além de outras vendas, também revelava e ampliava fotografias. Naquele tempo tinha isso. Hoje, falando assim, tem gente falando, nossa, como é que é isso? Loja o quê? Que amplia fotos, que revela fotos. Hoje é tudo no celular, né? Não, eu estou falando de uma loja que fazia isso. Daisuke Fotos. Não tive dúvida. Eu peguei a metade daquela foto, porque nitidamente a minha sogra cortou a foto na metade. Eu fui lá na Daisuke. Dei sorte. Eu era muito amiga de uma moça que trabalhava lá há muito tempo. Será que havia a foto original? Mas ela de início me desanimou bastante. Ela falou, olha, não existe foto original, porque para isso seria necessário o filme, o negativo das fotos. Mas esses negativos, inclusive, a gente devolvia. Quando a pessoa vinha buscar as fotos, levava fotos e os negativos. Mas eis que, de repente, ela viu a data naquele carimbo. No carimbo atrás da foto tinha uma data. E aí ela falou, peraí, hoje não se faz mais isso na loja. Mas, nessa época aqui, eu tô vendo aqui nessa data aqui, o seu Akira, que era dono da loja, o seu Akira já falecido naquele momento. O seu Akira, que era dono da loja, ele anotava os nomes de todos os clientes num livro, nas entregas das fotos reveladas. Eu vou tentar no livro descobrir para quem que ele entregou esse filme de fotos, de acordo com a data. De acordo com a data que está aqui. Aí ela foi naquele velho livro que não se usava mais, e ela chegou a 3 nomes. Nenhum era nome da minha sogra, nenhum. Mas um nome daqueles me chamou a atenção. Era o nome de um ex-jogador de futebol do time lá da cidade. Seu nome real eu não vou revelar aqui, nem posso. Mas eu vou chamá-lo pelo apelido, Pescador. O nome dele era outro, mas o apelido dele, como jogador de futebol, era Pescador. A minha amiga tinha quase certeza de que aquelas fotos tinham sido entregues para esse ex-jogador, né? Porque já fazia tempo que ele tinha jogado. Tinham sido entregues para o Pescador. Eu não tive dúvidas. Eu fui atrás. Ele era muito conhecido na cidade e não foi difícil encontrá-lo. Estando com ele, eu mostrei para o pescador a metade da foto onde estava minha sogra. Ele, quando olhou assim a foto, quando o pescador olhou a foto, ele começou a rir, a sorrir. Não a rir, mas começou a sorrir, num sinal claro de que ele conhecia. E aí, ele olhando para mim, ele perguntou, o que você é da Rose? Eu falei que eu era nora. Não vou mentir, eu era nora. Ele me pediu um tempo. Ele entrou na casa dele. Eu fiquei assim na parte externa. Ele entrou e ele voltou com a foto original. Na foto original era ele e a Rose, a dona Rose. Eram os dois na foto original. Mas por que ela tinha cortado justamente o pescador da foto? Ela cortou ele da foto. Ele brincou e falou pra mim dando risada, porque eu sou negão. E deu risada, porque eu sou negão, e deu risada. Mas ele me contou, depois que nós sentamos, porque a casa dele ficava assim, no meio de um quarteirão e tinha um bar bem na esquina.
Então nós caminhamos, o barco ele colocava aquelas mesinhas na calçada. Então depois que nós caminhamos e sentamos numa daquelas mesinhas de bar, que ficavam na esquina ali da casa dele, a casa dele no meio do quarteirão, ele começou a me contar a história. E a história era essa. Ele, pescador, e a Rose, minha sogra. Naquela época, naquele momento, eles eram amantes. Ele ainda era jogador de futebol. E eles eram amantes. Ela, a Rose, minha sogra, já era casada com meu sogro. E traía o marido saindo com ele, o pescador. A foto foi tirada num desses encontros dos dois. Ele a presenteou com a cópia, porque na verdade a foto havia sido tirada com a máquina que era dele, do pescador. Então ele, o pescador, ele presenteou a Rose com a fotocópia daquela. Mas nunca ele imaginou que ela pudesse ter cortado a sua imagem da fotografia. Tudo ficou muito claro quando ele me disse que se separaram desde que ela engravidou. E ele, pescador, desconfiava que o filho que ela estava esperando fosse dele. Até se preparou para um grande escândalo na época, uma vez que ele também era casado. Mas o menino nasceu branquinho. Ficou elas por elas. O menino quem era? O menino era o Denner, meu marido. Eu contei para ele tudo o que estava acontecendo agora. Contei para o pescador. Ele ficou pasmo. E ele exclamou: meu Deus, nessa vida nada fica encoberto, não. Rosana, né? Rosana. Meu Deus, nada fica encoberto. Será que o rapaz, o seu marido, é meu filho? Ficou a dúvida para ele. Havia muito a se esclarecer. O detalhe é o seguinte, eu preciso contar isso. A foto não tinha nada demais. Porque eles eram amantes, mas eles tiraram foto assim, como fãs, né? Um do outro. Uma foto, ele, jogador conhecido da cidade, tá? E ela, tirando foto um do lado do outro, mas não abraçados. A foto não tinha isso, não tinha abraço, não tinha nada disso. Era foto um do lado do outro. Por isso que ele falou assim, mas por que ela me cortou? Porque era uma foto que podia ser mostrada para qualquer um, até pro marido dela. Tipo, ó, tirei essa foto com o jogador, né? Eu gosto dele, sei lá. Bom, havia muito a ser esclarecido. Eu voltei da conversa com o pescador e mostrei a foto original, adivinha para quem? Para ela. Eu tinha que mostrar para ela. Dona Rose, eu quero mostrar algo para a senhora. A senhora vai ver o que eu vou mostrar e depois a senhora me fala, tá? O que é, Rosana? Você anda tão misteriosa, Rosana. O que foi? Calma, dona Rose. Calma. Eu vou mostrar para a senhora. Eu fui, peguei, estava no envelope, sabe esses envelope pardo? Então eu fui, peguei o envelope, tirei a foto, e quando eu tirei a foto, na cara dela, assim, da dona Rose, eu mostrei a foto. Eu queria que vocês vissem a cara dela. Eu queria que vocês vissem. Ela ficou tão mal, mas tão mal que ela estava de pé. Ela olhando a foto assim, dando na minha mão, ela ficou tão mal que ela teve que sentar. Ela se perdeu, teve que sentar, não tinha o que falar. Eu vi que ela estava passando mal e eu segurando a foto e mostrando para ela. Ela começou a chorar. E eu questionei. Dona Rose, fala a verdade. Tá aqui a foto. Então, o Denner é filho dele? Desse aqui. O Denner não era filho do seu marido? Era filho do pescador? Houve um silêncio absoluto e total. Quando ela teve alguma condição de dizer alguma coisa, ela me respondeu que nunca teve certeza. Nunca teve certeza.
Mas eu emendei: assuma, dona Rose. Assuma, a senhora é viúva. Seu marido não está mais aqui. Assuma e fique esclarecido. Fica esclarecido por que o Mateus, o meu filho, o seu neto, tem no sangue genes da raça negra. O que a senhora não pode, em hipótese alguma, é negar o seu neto devido a algo que a senhora mesma fez no passado, e eu não posso julgar, não quero julgar a senhora. Se foi certo, se foi errado, problema da senhora, eu não tenho nada com isso. Absolutamente nada com isso. O que está feito, está feito. O que eu não posso é sofrer acusações da parte da senhora. E nem o Mateuzinho. Porque a senhora olha para ele, sei lá, cada vez que a senhora olha para o seu neto, não é com amor, é com preocupação, é com medo. Agora eu entendo por quê. Ela chorou muito. Mas teve ainda naquele dia motivos de sobra para sorrir. Porque o Denner, graças a Deus, o Denner teve uma grande melhora. E 11 dias depois desse dia, ele estava de alta e de volta para casa. Não era mais necessário o exame de DNA, mas o exame de DNA estava pronto. E o exame apenas confirmava o que todos já sabiam. E principalmente, sabia que a minha sogra Rose, quer dizer, todos, o que eu digo são os envolvidos, já sabiam que a minha sogra Rose e o Mateus era a avó e o netinho. A avó e o netinho. Mateus, ele era filho do meu marido, dele, como tinha que ser. Mas haveria um novo exame de DNA. E esse novo exame de DNA era revelador e mudou muito a imagem da minha sogra perante uma família tradicionalíssima e até para toda a sociedade local da nossa cidade. Esse exame de DNA confirmava que o meu marido Denner era filho do pescador, o ex-jogador de futebol. Houve sim vexame, houve sim vergonha, mas muito mais do que isso. Houve a alegria depois do Denner em descobrir que o seu pai biológico vivia. E estava muito bem. Vivia, era muito forte. A não ser uma cervejinha ou outra que gostava de beber naquele bar que ficava na esquina da sua casa. Fizeram uma bela amizade, o Denner e ele. Mas eu deixei para o final da minha carta essas palavras da minha sogra. Rosana, eu queria muito lhe pedir perdão, 1.000.000 de vezes perdão, pela maneira estúpida. Eu tentei lhe transferir o meu próprio erro, a minha vergonha, Rosana. Mas, se não há justificativa para aquilo que eu fiz, há pelo menos uma explicação na minha ignorância. Eu tinha certeza absoluta que jamais eu seria descoberta depois de tanto tempo. Até pude cortar a imagem da foto com a tesoura, mas não pude apagar a verdade da minha vida. Eu não pude apagar a verdade da minha vida. E é essa verdade que, passe o tempo que passar, um dia ela é revelada por Deus. E acabou sendo revelada. E é coisa de Deus, porque hoje eu vejo meu filho tão feliz, tendo ainda a presença do pai dele vivo e tão forte. Sim, ele tem muito respeito pelo pai que o criou e que não está mais aqui. Ele continua mantendo esse respeito, mas está felicíssimo de ter descoberto o pai biológico vivo. Assim como o meu neto Mateus também tem um avô. E pelo que eu vejo ele brincando com a bola, sei não,
é capaz de seguir os passos do avô. Olha, 1.000.000 de vezes perdão. Depois de toda a vergonha que eu passei, depois de todo o vexame que eu passei, Deus me deu a recompensa. Pareço-me com aquela criança que está suja, e aí a mãe chega em casa de noite e ela não tomou banho. Aí a criança apanha porque não tomou banho. Mas, enquanto apanha, a mãe vai dando banho nela. E depois do banho, que ela vê que não foi nada demais, ela se enxuga e vai dormir com aquele pijaminha, sentindo-se fresquinha, gostosa, e tem a melhor noite de sono do mundo. Porque ela sabe que o erro foi pago. E ainda por cima, dorme limpinha. É assim que eu me sinto. Fui pega suja, levei uma grande surra. Mas enquanto eu apanhava, eu tomava banho, me limpei. E hoje as minhas noites são tranquilas, graças a Deus. E graças a você, Rosana. Que se não fosse você, talvez eu não tivesse sido descoberta, não tivesse apanhado, mas também não teria noites tão gostosas e tranquilas. Além de pedir perdão, obrigada. Muito obrigado por tudo. Ao final de tudo, eu dei um abraço na minha sogra. E quem sou eu para não perdoar, né? Ainda mais um pedido feito com tanta verdade. O tempo correu e passou. O Mateus já é agora um adolescente. Tem 16 anos. E saiu de uma escolinha de futebol e está para ser aprovado aí nos testes importantes num bom clube de futebol. Sei não. Eu acho que, para alegria do pescador, seu avô, ele vai acabar envergando a camisa de algum time de futebol. Quando isso acontecer, quero pedir a permissão a você de escrever de novo e complementar essa carta, que na verdade ainda está no seu meio, na metade. Comente! Quero ouvir o seu comentário. Mais do que isso, eu quero que você curta, dê o teu joinha para a história, é importante para o canal. E manda o valeu, né? Pro Paulinho, uma pessoa, porque vale a pena.